Fala, turma. Beleza? Espero que estejam todos bem. Vamos falar hoje sobre discurso, comunicação de vendas. Precisa ter um discurso bem alinhado. A gente vai falar sobre três pontos que são fundamentais descobrir para alinhar o teu discurso de vendas. Um, para qual cliente você quer vender. Dois, para qual cliente você não quer vender. E três, para qual cliente você pode gerar satisfação. Vou explicar cada um desses pontos. No começo aqui da agência, a gente prestava todos os tipos de serviços de marketing, né? Social media, tráfego, página, copy também. E, bom, teve uma época até que eu brincava com a minha sócia. Uma vez uma mulher perguntou para a gente, né, uma empresária, se a gente fazia correção de texto. E na época a gente estava. A nossa situação era tão complicada a nível de ter poucos clientes e cobrar muito pouco, né? Que aí eu falei para ela, não, vamos pegar, a correção de texto a gente pega também. Ainda bem que a gente não pegou, né? Mas eu sempre lembro disso, assim, com, com gratidão pela fase difícil que a gente passou no começo, e é natural, né? Uma história bem-sucedida, ela tende a ter um início mais complicado, mais difícil, até para criar uma base, assim. E foi uma época onde a gente atraiu muitos clientes que estavam com problema de caixa, o caixa no vermelho, né? Ou então numa situação crítica, clientes que não tinham dinheiro para investir em anúncio, em fase de teste, mas queriam uma solução de marketing, sabiam que o marketing poderia ajudar o negócio deles a melhorar e tirar eles daquela situação. Então, dois pontos que a gente entendeu. Um, num período que a gente estava com 9 clientes de social media, dois estavam dando muito problema, tá? Assim, não entregavam material para a gente gerar conteúdo, para a gente fazer as postagens, enfim. Não, eles não cumpriam com a parte deles, que era a entrega do material para alimentar as redes sociais. E aí a gente é, foi identificar o que era que tinha, que eles tinham em comum, para a gente identificar qual era o problema daquele perfil de cliente, né? E como que a gente faria para solucionar aquilo? A nossa meta, nosso objetivo era não atender aquele tipo de cliente que não era comprometido. Nessa época, a gente tinha um formulário de primeiro atendimento. A pessoa entrava em contato, interessada no nosso serviço, a gente mandava um formulário para ela e falava, ó, tem que responder, se não responder esse formulário, não tem como a gente avançar. E aí, esse era esse era a nossa narrativa, né? Mas se o cliente quisesse pagar e quisesse avançar, a gente fechava de qualquer jeito, porque a gente precisava, nosso ticket era baixo, a gente cobrava pouco, a gente não tinha autoridade, não era conhecido ainda, não tinha muitos resultados, porque era o começo. Então, esses dois clientes, o que a gente fez? A gente falou assim, pô, vamos identificar o que eles têm em comum. Vamos pegar os formulários e aí, pelas respostas a gente vai saber o que eles têm em comum. E aí a gente descobriu que esses dois eram os únicos dos 9 que não tinham respondido o formulário. Então a gente já identificou a falta de comprometimento deles com a entrega de material para o social media já estava anunciada no momento que eles não sequer responderam o formulário, que tinha 12 perguntas. Então, se ele não tem tempo para responder um formulário, ele fatalmente não terá tempo para entregar o material que a gente precisa para alimentar as mídias sociais, para criar estratégia, conteúdo, etc. Ok, esse foi um ponto. A gente já descobriu que a gente não queria clientes descomprometidos. Ok. Ainda assim, os demais 7 clientes que a gente tinha nessa época, além desses dois, todos eram empresas que estavam com dificuldade de caixa. Não tinha ninguém que estava tranquilo, assim, que podia investir em teste para descobrir qual a melhor comunicação, qual é o melhor público, etc. Alguns atrasavam o pagamento e tudo bem. Então, a gente identificou no nosso discurso, na nossa copy, o que fazia
com que esses clientes chegassem até nós. Nossas headlines, nossos anúncios eram tipo: sem isso, seu negócio vai quebrar. Eu vou salvar o seu negócio, né? O marketing para tirar você dessa situação. Então, é óbvio, né, que se você trabalha no pronto-socorro, se você é um médico e trabalha no pronto-socorro, não espera que vai chegar alguém com uma leve dor de cabeça lá, né? Vai chegar só caso crítico, porque a emergência é assim mesmo. Então, o nosso discurso atraía esse tipo de cliente. Quando a gente mudou a nossa mensagem para: eu vou acelerar os seus resultados. Se você quiser multiplicar o teu faturamento em até X período de tempo, né? Se você quiser vender mais, se você quiser escalar, pronto. Aí a gente já estava falando com quem já vendia. Tá? Eu vou trazer até um anúncio aqui que a gente fez que deu muito certo, para vocês entenderem essa parte do discurso, como é importante, como segmenta. Tá? Mas o primeiro de tudo é você entender para qual cliente você quer vender, qual é o perfil do cliente que você quer vender. Beleza, achou esse ponto? Ó, quero vender, vou dar um exemplo. No nosso caso, a gente achou um perfil de cliente que a gente queria vender. Ó. Clientes, empresários e empresárias que já faturam entre 50 e 60 mil mensais e desejam dobrar esse faturamento em um período de 6 meses. Beleza? Esse é um discurso que atraía o perfil de cliente que a gente queria, porque a gente sabia que empresas de determinados nichos que já têm um faturamento de 50 a 70 mil são empresas que conseguem investir e a gente consegue avançar, acelerar e, num período de 6 meses, fazer um planejamento para dobrar. Beleza? Esse foi o cliente, o exemplo, né, de um dos clientes que a gente queria atender. Para qual cliente você não quer vender? A gente identificou: não quero vender para clientes que estão com caixa no vermelho, que vão precisar pegar empréstimo para fazer investimento em campanha. A gente não quer esse tipo de cliente. Ok, a gente não quer também cliente que não tenha compromisso com o seu próprio negócio, que não tenha tempo para responder um formulário, né, para entregar material e etc. Para qual cliente você pode gerar satisfação? Aí eu vou pegar, eu tenho a lista do perfil de cliente que eu quero atender. E aqui eu não quero, beleza? Então, eu vou lá na lista dos clientes que eu quero atender, para quem eu quero vender. E desses clientes todos, ó, empresários que faturam de 50 a 70 mil mensais, beleza? Desses clientes, quais os nichos que eu consigo gerar satisfação? Quais os nichos que eu consigo gerar resultados mais rápidos, com mais qualidade, de maneira mais sólida? Então, eu vou escolher entre esses que eu quero atender, para quem eu quero vender, quais que são mais fáceis de eu gerar satisfação, tá? Então, aí eu já tenho um perfil do alvo. O meu discurso vai ser baseado naquele cliente. A gente escolheu, teve época que a gente escolheu alguns nichos, né? Hoje, por exemplo, a gente atende algumas agências e algumas escolas de treinamento de marketing para nichos específicos. Por exemplo, marketing jurídico, marketing odontológico, marketing para pet, experts que ensinam marketing para esses nichos. Então, esse é um discurso bem assertivo. Eu ajudo profissionais de marketing para nichos específicos a venderem mais através do processo copywriting. Beleza? É uma mensagem única, uma promessa bem clara e bem específica. O meu discurso vai bater exatamente no cliente que eu quero atender. Se eu quiser falar de faturamento, eu vou falar: eu ajudo profissionais de marketing jurídico que faturam entre 50 e 70 mil mensais a dobrarem seu faturamento em até 6 meses usando o processo copywriting, a mensagem de vendas mais poderosa que existe. Esse é um discurso. E aí, quando eu falo de discurso, eu não estou falando só de anúncio. Eu estou falando de um discurso que tem que estar entranhado em você, que está vendendo, que está oferecendo o teu produto, o teu serviço. Tá? Por quê?
Ele vai entrar numa conversa de WhatsApp, ele vai entrar numa reunião presencial, ele vai entrar num inbox que você responde, no anúncio que você faz, na tua página de venda, no teu site. Se você for escrever um artigo, o teu discurso vai estar lá. Na hora que você for contar uma história, usar storytelling, você vai pegar esse discurso e ajustar, vai encontrar uma história que tenha uma narrativa onde você gerou resultado para determinado tipo de cliente. Então, vou dar outros exemplos agora de outros nichos, tá? De discurso que a gente ajustou. Tem uma empresa, né, que a gente atende que ela entrega um produto que não é um produto de qualidade A. É um produto ali intermediário, não é também muito ruim, mas por exemplo, eles têm lençol de R$ 50, tá? Então eles tinham um discurso que era extrema qualidade, né? Produtos de extrema qualidade para cama, né? Roupa de cama de extrema qualidade. Vendia bem até, eles tinham bons resultados, porém, dava muita reclamação, muito hater. E aí, o que que acontecia? Dava muito cliente de uma compra. O cliente comprava uma vez, com a promessa de que era extrema qualidade, a pessoa olhava para o anúncio e acreditava naquilo, ela comprava um lençol de R$ 50, achando que ia, querendo, né? Que fosse um lençol da M. Martin, por exemplo, que é um lençol top e que é muito mais caro. E aí tinha um outro ponto, eles perdiam muita venda por causa do neocórtex, que foi o cérebro racional que eu expliquei na outra aula. A pessoa olhava e falava, como que um lençol de extrema qualidade vai custar R$ 50? Isso é mentira. Então, eles perdiam muitas vendas. As vendas que eles faziam, boa parte eles perdiam a segunda compra, a recorrência. O cliente não voltava. Então a gente ajustou essa comunicação. Em vez de colocar extrema qualidade, a gente colocou melhor custo e benefício do mercado. Pronto, porque tem público para o lençol de R$ 50. A pessoa que compra um lençol de R$ 50, sabendo que aquele lençol é um custo-benefício, ela não vai. Pode ser que ela reclame, mas não vai dar tanto suporte, tanta reclamação, quanto se eu disser que é extrema qualidade. Tá? E aí parou de perder muitas vendas, porque as pessoas passaram a assimilar aquela mensagem e dizer: é verdade, é R$ 50, mas é melhor custo-benefício. Não é uma extrema qualidade. Então, pegou. O discurso tem que estar afinado com o teu produto, com a tua entrega. E isso está totalmente ligado a para qual cliente você pode gerar satisfação. No caso do lençol, é o cliente que quer um lençol de R$ 50. Ele não quer um lençol da Martin, ele quer um lençol de qualidade média. E tudo bem, beleza? Então, essa é a importância de ter um discurso alinhado. Você vai vender, deixa eu trazer outro exemplo. Deixa eu ver aqui, um dos nossos cases aqui. Tá, vamos lá. O marketing odontológico, tá? Qual que é a copy desse expert? A gente fala para ele ter no discurso dele uma narrativa de, ó, eu tenho resultado, ele é dentista, eu tenho resultado, eu passei anos desenvolvendo várias estratégias e sei o que deu certo e o que deu errado. Fiz um compilado do que deu errado, desenvolvi um método a partir daí. Esse método tem ajudado X dentistas todos os meses a gerarem Y resultado, certo? Então, o discurso dele ele mexe com prova científica. Ele vai falar com quem? Ele vai falar com dentistas que já experimentaram, tá? O marketing, já contrataram agência, já tiveram equipe interna, já tentaram fazer sozinho e não tiveram resultado, ou tiveram pouco resultado, não conseguiram manter os resultados. Isso tudo está na copy dele, né? Independente se você já contratou agência, se você está frustrado, se você isso, aquilo. Então, o discurso dele é numérico, ele tem dados reais sobre o que ele faz, porque a gente entendeu que o melhor cliente para o caso dele é esse que já vem com uma ferida, tá? Então, esse cara quer o quê? Ele quer número, entendeu? Esse dentista
para contratar um treinamento, para comprar um treinamento de marketing odontológico, ele quer números. Ele quer saber quantos resultados aquele treinamento já deu. Para ele poder olhar para a realidade dele e falar: é isso que eu preciso, entendeu? Eu preciso aumentar o meu faturamento, eu preciso ter a mesma experiência que esses dentistas. Então, o discurso dele é totalmente numérico. Ele vai sempre pontuar: eu estou há X anos, já tentei X estratégias, eu estou gerando X resultados para X alunos, todos os meses. Repara que o discurso dele é bem pontual, é tudo numérico, é prova científica. A gente identificou que o público que ele quer atender, para quem ele pode gerar resultado, é um público consciente de que tem um problema e que precisa de prova. Aí a gente encaixa várias provas sociais durante toda a comunicação dele e assim ele vende muito. Beleza? Então o teu discurso precisa estar alinhado. E você precisa, e eu não estou falando de persona, tá? Eu estou falando de você descobrir qual o perfil do cliente que você quer e que você não quer. Descobrir para quem você não quer atender, para quem você não quer vender, é fundamental para você crescer, tá? É fundamental. Eu vou trazer um anúncio aqui para mostrar para vocês uma segmentação que a gente fez. Eu vou mostrar mais para frente, mas já vou mostrar agora. Ó, tá aí o anúncio. Ó, vamos lá. Primeira coisa, esse sou eu, tá? Meu cabelo, meu cabelo tá grande aí, né? A logo da nossa empresa ainda era essa logo antiga e tal. Mas enfim, sou eu mesmo nessa foto, né? Eu tô ali com a minha mãozinha e tal, não sei, né? Por quê e tal. É, não sei por que você está fazendo isso de errado, né? Pô, mas também, né? Do jeito que você tá. Enfim, tô ali com essa cara, né? Com esses braços abertos, dizendo: por que não adianta ter um site sem copy? Ó, antes de ir para a legenda, já vou te falar o que segmenta nesse anúncio, porque esse anúncio deu tão certo. Ó, primeira coisa, por que não adianta ter um site sem copy? Eu estou falando aqui com quem tem um site ou já está consciente de que precisa de um site. E essa pessoa está em processo de construção de um site, ou está construindo, ou já sabe, já está decidido a fazer um site, ou tem um site e o site não está gerando resultado. E aí ela olha para essa mensagem e fala: por que não adianta ter um site sem copy? Opa, é um confronto. Por que isso? Eu estou falando também com quem já sabe o que é copy, com quem conhece copy. Então eu segmento em duas etapas, em uma frase, em apenas uma pergunta. Por que não adianta ter um site sem copy? Eu vou falar com quem tem site ou já está consciente, está no processo de construir um site, e vou falar com quem sabe o que é copy. A gente identificou que o cliente que tem site, ou que já está em construção, está caminhando para esse processo e sabe o que é copy, ele é um cliente que vai gerar outras demandas para a gente, tá? Estratégia, né? Ele é um cliente que pode avançar para uma mentoria de desenvolvimento de infoproduto, que é um das nossas mentorias aqui. Então, vamos lá. Headline: por que não adianta ter um site sem copy? É muito provável, legenda, é muito provável que você não saiba responder essa pergunta. O motivo é muito simples. Esse processo ainda não é muito conhecido no Brasil. E é exatamente por isso que as empresas que usam copywriting na argumentação central de suas ofertas têm resultados no processo de vendas que se destacam de todas as outras. Vamos ao caso do site. Todo website precisa ter um tema moderno e responsivo, que funcione bem em qualquer dispositivo. Além disso, é fundamental ter uma identidade visual e passar por uma análise de métricas de desempenho, para que a experiência de todos os usuários seja dinâmica e agradável. Mas se você quer um site que vai gerar vendas, se você quer que as pessoas entrem nesse ambiente e tomem a decisão de pagar por seu produto ou serviço, vai precisar de uma comunicação influente e persuasiva. Quem faz isso é a copy. Não adianta ter um website lindo e maravilhoso se ele não for estratégico, se o seu objetivo for faturar com o site, claro. Quer ajuda para transformar o seu site em uma arma poderosa no processo de vendas? Clique em Saiba Mais e agende uma reunião. Tá, vamos destrinchar essa comunicação.
Ó, por que não adianta ter o site sem copy? É muito provável que você não saiba responder essa pergunta. Mesmo que a pessoa tenha alguma noção do que se trata e ela diga, eu sei por que que não adianta, porque vende mais. Eu vou forçar ela a ler a legenda, porque eu vou dizer, é muito provável que você não saiba responder essa pergunta. Então, eu gero um momento de conflito onde ela fala, o que que ele está falando? Vamos lá. O motivo é muito simples. Tom de conversa. Eu pergunto e respondo como se eu estivesse conversando com a pessoa. Copy conversacional. Esse processo ainda não é muito conhecido no Brasil. Autoridade, ó. Eu tenho uma estratégia, eu entrego um produto, um serviço que não é conhecido no Brasil, tá? É novidade, gera curiosidade. Quero saber mais. E é exatamente por isso que as empresas que usam copyright na argumentação central de suas ofertas têm resultados no processo de vendas que se destacam de todas as outras. O cara que é confrontado, que pega nessa aterrissagem de por que não adianta ter um site sem copy, ele é o cara que vai olhar para essa comunicação e vai falar: se destacam de todas as outras, onde que eu estou onde que eu estou nessa corrida? Eu estou me destacando ou eu tô para trás? E tem gente que está usando isso e está saindo na minha frente, tá? Beleza. Vamos ao caso do site. Todo website, aí eu pego algo que se falava muito na época, tá? Eu acho que esse anúncio tem quase 3 anos, tá? 2 ou 3 anos por aí. Aí se falava muito na época o quê? Todo website precisa ser moderno, responsivo, né? Precisa funcionar bem no celular, no tablet, no computador, ter uma identidade visual, né? E ser um site leve e tal. Só não se falava que o site precisava ter copy. Então eu pego o que está todo mundo falando e crio uma nova abordagem para aquilo. Beleza, precisa ter isso tudo que estão falando aí. Mas se você quer vender, que é a dor do meu público, o público me contrata a nossa empresa, porque ele quer vender mais. Então, se você quer ter um site que vai gerar vendas, se você quer que as pessoas entrem nesse. Qual que é a dor dessa galera? A gente identificou isso, tá? A galera tinha site, os que tinham site já, né? Tinha site, o site era top e tal, porém tinha muita visita e pouca conversão. Esse foi o ponto de partida para a gente identificar que esse seria um anúncio top para a gente vender serviço. A gente ainda presta esse serviço, tá? As pessoas contratam a gente para escrever copy para site, mas esse não foi o principal resultado dessa estratégia. Ó, quem faz isso é a copy. Não adianta ter um website lindo, e era a promessa dos webmasters da época. Ainda tem, né, muito assim, mas hoje a galera já está um pouco consciente sobre a parte da copy, isso é importante, mas ainda tem muita empresa que oferece site e não tem copy, nem menciona essa parte da copy. Beleza? Então, quando eu falo assim, se você quiser, é a mesma coisa que falar, se você quiser vender com o site, quiser usar o site para vender, se você não quiser, não. Ó, eu ainda falo aqui, ó, se o seu objetivo for faturar com o site, claro. Se o seu objetivo for só ter o site por ter, beleza, pode continuar do jeito que está. Eu gero esse confronto. As pessoas olhavam para esse anúncio, se interessavam, e aí vem o melhor resultado disso. A gente gerava resultado. O site que tem muito visitante e pouca conversão era o nosso melhor alvo. A gente atraiu muita gente que não tinha site ainda, mas que queria começar do jeito certo, né? Tava em processo de construção, ou já estava pronto para investir na construção do site. A gente fazia site ainda nessa época, 3 anos atrás. E aí a gente identificou que essa galera que vinha desse anúncio e contratava a gente em copy para site, eles compravam outros serviços nossos. Eles contratavam a gente para fazer campanhas, para criar landing pages, para criar copy para anúncio, copy para aula ao vivo. A gente atraiu excelentes clientes, alguns deles estão com a gente até hoje através desse anúncio aí, tá? Então pegou a parte de segmentação do discurso, né? Por que é importante você ter um discurso bem definido, saber para quem você quer vender? Esse anúncio ele fala com pessoas que sabem o que é copy e sabem a importância de ter um site. Uns já tem, outros estão no processo de ter ainda. Mas é uma segmentação top. Por quê? Com quem eu não quero falar nesse anúncio?
com quem não sabe o que é copy, ou quem não sabe, quem não tem consciência da importância de ter um site, não pretende ter um site. Não quero falar contigo. A gente identificou que as empresas que têm site já estão nesse processo, elas estão mais avançadas no digital, elas já estão mais conscientes. Uma empresa que quer crescer, quer ter mais clientes, quer receber novas demandas de contatos, ela tem um site, entendeu? Nem que seja um site simples, que é também super lucrativo esse formato, site simplesão, minimalista, mas ela tem consciência que precisa ter um site, já tem, porém ela ainda não descobriu por que o site dela não gera vendas como ela esperava. Beleza, alvo. Próximos passos. Essa pessoa entra para o vira nossa cliente e começa a contratar novos produtos, novos serviços. Beleza? O caso que eu dei do lençol, o exemplo que eu dei do lençol. Ela compra o lençol de R$ 50. Daqui a pouco ela está comprando um jogo de cama que custa mais. Daqui a pouco ela vai comprar um edredom de R$ 300 que tem lá. Ela entra, ela compra o que ela precisa, o que ela tem consciência que ela precisa. Ela vem por causa do teu discurso e ela continua comprando, porque o teu discurso está alinhado com a tua entrega, certo? Então é isso. A gente tem outros exemplos, tá, de anúncio. Nós vamos bater em vários anúncios top aqui. Eu vou destrinchar eles, vou explicar a estrutura de cada um deles para que vocês entendam, para que vocês possam aplicar isso no negócio de vocês. Vou dar exemplo de vários negócios. Alguns não, a gente não está autorizado a mostrar o nome da empresa e tudo bem, mas a gente está autorizado a mostrar a comunicação. Então a gente substitui o nome da empresa ali por um XYZ, né? A gente risca alguma coisa, cobre a logomarca e vai mostrando esses anúncios para que vocês possam criar a comunicação de alto impacto, tá? Comunicação original. Vocês vão ver que essas estruturas, depois de um tempo que você vai praticando, elas começam a ficar impregnadas em você. Você consegue criar um anúncio do zero, sem precisar olhar estrutura, sem precisar olhar nenhum desses exemplos. Show de bola? Tamo junto. Até a próxima aula. Tchau!